Vou sair de Bolsonaro agora para não ficar parecendo que eu tenho aqui como... Não, mas é legal. Eu acho legal isso, porque é uma coisa que está entalada nas pessoas. Sim. Mas as pessoas, elas estão atribuindo... Toda essa energia tinha que ser contra o Alexandre de Moraes, não contra o Bolsonaro. Mas é que tá. Entendeu? É porque eu vou sair de Bolsonaro. Porque eu quero que ganhe força o meu argumento. Eu quero mostrar o que tem de verdade nele e não numa figura do homem. Até para criticar. Lula chega e fala assim, ó, se tá caro, compre outro lugar. É jogando pro povo a responsabilidade de coisas que estão ligadas diretamente a ele. Então eu vejo isso quando o bolsonarista fala assim, não, olhe bem, eu acho que Lula é muito mais corrupto que Bolsonaro, tá? Lula é muito mais canalha que Bolsonaro. Eu acredito nisso. Lula é um mal muito maior do que Bolsonaro, mas isso não torna Bolsonaro bom. Mas aí o cara chega assim e fala, ó, isso é culpa da... Você faz criticando a alta do dólar e o governo usa a artimanha para dizer que é fake news. E a culpa é de quem? Volta pro povo. A ineficácia de um presidente volta pro povo. Quando você chega ou alguém fala assim, não, mas é muito difícil lá, como é que o cara vai resolver? Tá precisando voltar pra base. Beleza, eu acredito que tem que ter esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de base, essa busca por profundidade pra mudar o problema. Mas o que tá... Não, o que você tá falando, eu acho absurdo de atribuir responsabilidade por questões do cotidiano daquele espectro de interferência. O que eu tô vendo Aquilo lá é coisa de... É que nem o cara que terceiriza a responsabilidade o tempo todo. Tá? Não, isso não é da minha... Não, calma também. Quando eu vejo alguém falando assim, tipo, os políticos são retrato do seu povo. Quando é uma pessoa falando isso, eu falo, ok. Mas um político falando, eu sou retrato de vocês. E é basicamente esse discurso que tá vindo da direita e da esquerda, cara. E aí eu olho assim, não vejo mudança nenhuma. Porque o bolsonarismo prega aquela fé cega. Eu acho que não também. Eu acho que prega. Eu acho que isso daí é um pouco de espantalho que foi criado. O petismo prega essa fé. E digo mais, até o MBL pega a mesma coisa. Porque eu tô vendo as declarações de Renan Santos. Não, o Renan tá horrível. Cara, tá muito louco. Só que é menino, tá cai no papo das três principais forças políticas no Brasil hoje. Sim, mas eu não acho que o MBL nem força política. O MBL tá diminuto, completamente diminuto. Você não acha que o MBL, se aliasse ao bolsonarismo, ia ser mais forte à direita, não? Mas para isso, de novo, alguma redenção tem que existir, né? Vamos pegar a redenção que eu digo com a audiência, tá? Não necessariamente com a pessoa. Porque eu não gosto de ser tratado como idiota, tá? A mesma coisa que eu falo pra você aqui, eu falava desde 2022. Então, até eu tô bem tranquilo. Sim. Ninguém vai pegar um vídeo meu antigo e falar, ha! Mudei. E eu não mudei porque eu era assim antes de entrar na comunicação também. Tá. Eu fui mudando algumas percepções da realidade a partir da quebra de alguns paradigmas aí, de algumas questões que estavam eu tava dentro da Matrix. E eu consegui dar uma red pilada. Graças a grandes autores conservadores, grandes professores conservadores, que eu tive que buscar, que eu tive que ir atrás. Roger Scruton, Thomas Sowell. Thomas Sowell é um puta conservador maravilhoso, a mente mais brilhante hoje na economia dos Estados Unidos, tá velhinho, mas é um cara que é escondido dos alunos das maiores universidades americanas. Ele é escondido. Você vai lá no campus de Harvard ou de Yale, você pergunta lá de Thomas Sowell, tem gente que nem sabe quem é. Que é negro, né? E, inclusive é negro, tem essa característica. E é um cara, ele tem discriminações e disparidades, um livro dele maravilhoso, que, porra, ele pega todas as estatísticas que você pode imaginar, é bom demais. Pra tentar entender por que aquele cara, por que essa demografia é boa em beisebol. E os negros são bons na NBA. E a relação de brancos com negros e de asiáticos. Cara, ele vai brincando com as coisas, mas tudo com dado empírico. Coisa bem feita. Estudo de verdade. E brasileira tem alguma referência brasileira do conservadora pra você? Desse tamanho, não. O Olavo de Carvalho é o melhor e maior filósofo que a gente tem do Brasil, né? De tempos recentes. Agora... o resto é um poço de mediocridade aqui, infelizmente, né? Eu não gosto. Assim, tem pessoas talentosas, novas, mas dentro dessa categoria de pensamento, ou Thomas Friedman, Milton Friedman, ou Roger Scruton, não vejo hoje. Mas tem muita gente boa, tá? É que eu tô colocando no topo da pirâmide, tá? Mas aí, beleza. A gente tava falando sobre... alguma coisa. É sobre jogar pro povo, terceirizar a responsabilidade. Mas eu tava construindo alguma coisa que eu me perdi aqui. Que você falou... Alguém lembra, não?
Eu viajei aqui. Você lembra aí, Eric? No chat aí, se a galera diz Nossa o que senhora, foi. deu uma de Nemo aqui, não é? O peixe... É muito acontece. No meio Tô da... com a mudança na cabeça. Tô de mudança agora. Vou de madrugada, sábado. Vai pra Minas. Pra Minas. Colocar a cachorrada no carro. De onde surgiu, cara, essa ideia de sair pro senador por Minas Gerais? Assim, por que Minas Gerais? E por que o cargo de senador? Tá, eu preciso voltar na resposta, hein, bicho? Eu não vou... Eric vai Eu preciso procurando... lembrar disso daí. Porque esvaziou total. Eu fui pensar em outra coisa, acabei viajando. Espaço. A necessidade de ocupar espaço. Existe espaço, tem que ser ocupado. Eu não posso deixar a bola quicando no meio de campo pro centrão chutar. E tá cheio de nego travestido de direita de maneira bem oportunista agora, que tá começando com aquele negócio. O cara nunca saiu da toca, sempre teve no meio político. E daí agora ele tá começando aquele negócio de... Mas é o cara que, depois que pegar o mandato, ou vai se aposentar no mandato, que é uma puta vergonha, né? O cara pega mandato de senador, 8 anos, o cara quer se aposentar. Bom demais, hein? O cara quer fazer uma puta reforma estrutural do Brasil, quer reformar tudo que dá, quer meter o freio no Supremo, quer colocar de fato um contrapeso nesse Supremo por meio de PEC, por meio de reforma da lei de abuso de autoridade, por meio da lei de crimes de responsabilidade. Ele quer realmente pensar ou repensar o papel do judiciário que está sem limite. Porque quando o Supremo ficar sem limite, é um convite para todo o judiciário ficar sem limite.